Continuando os estudos da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a LINDB, vamos falar um pouco sobre os métodos interpretativos, que nada mais é do que o estudo da hermenêutica jurídica. E aqui é importante frisar que estamos estudando os métodos interpretativos de uma forma mais genérica, porque estamos na LINDB. No entanto, nas aulas de direito penal, é possível você estudar de forma mais específica esse assunto diante da especificidade do próprio direito penal. E para efeitos didáticos, podemos dividir os métodos interpretativos de acordo com seus tipos ou suas formas. Lembrando que essas subdivisões são só didáticas, porquanto todos os métodos interpretativos devem ser usados de forma integrativa e concomitante. E é importante citar que atualmente temos diversos métodos interpretativos que serão subdivididos conforme suas categorias. No entanto, antigamente não existiam tantos métodos assim. E os métodos surgiram, pelo menos de forma tradicional, na época de Jhering e na época de Savigny. Ambos são alemães, sendo que Savigny propôs em seu livro Metodologia Jurídica, de 1851, uma subdivisão mais tradicional, que seria o método interpretativo gramatical ou literal, o método interpretativo lógico, histórico, o sistemático ou sistêmico. Posteriormente, em 1877, com o livro A Finalidade do Direito, Jhering, também alemão, desenvolveu a teoria teleológica do direito, com base na jurisprudência dos interesses, buscando interpretar a lei conforme a finalidade da própria lei. E todos esses métodos existem, inclusive, até hoje, obviamente mais refinados. Dessa forma, temos o primeiro método interpretativo, que é relacionado ao objetivo da interpretação, ou ao fim da interpretação. E nesse caso, a interpretação pode ser subjetiva e objetiva. A interpretação subjetiva, também chamada de voluntas legislatoris, se preocupa em descobrir a vontade do legislador. Portanto, busca entender o que o legislador pensava quando criou a lei. No entanto, no Brasil, é utilizada a forma hermenêutica objetiva, também chamada de voluntas legis, que busca compreender a vontade da lei. E isso nós abordamos em aulas anteriores nesse mesmo curso. Posteriormente, podemos dividir o método interpretativo quanto ao sujeito. E nesse caso, podemos ter a interpretação autêntica, doutrinária ou jurisprudencial. A interpretação autêntica, também chamada de legislativa, é aquela em que o próprio legislador explica a lei. Portanto, se trata de uma lei explicativa e ela é obrigatória. Nesse contexto, ela ainda pode ser subdividida em interpretação autêntica contextual, que é aquela que a explicação se encontra no próprio corpo da lei. Nesse caso, podemos citar o artigo 327 do Código Penal, que descreve o que é um funcionário público, quando fala que considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. E ainda podemos ter a interpretação autêntica posterior, que é aquela que o legislador cria uma lei posterior para explicar a lei em comento. Podemos citar as normas regulamentadoras como exemplo dessa lei posterior. Ainda em relação à interpretação quanto ao sujeito, temos a interpretação doutrinária, também conhecida como interpretação científica. E ela é realizada pelos doutrinadores do direito, ou seja, os advogados, os professores, os jurisconsultos. Podemos citar como exemplo a exposição de motivos dos vários códigos que temos. Lembrando que são convidados juristas renomados para que seja feita essa exposição de motivos e a atualização ou mudança de um determinado código. Por fim, quanto à interpretação quanto ao sujeito, temos a interpretação jurisprudencial, que é o conjunto de decisões dos tribunais que têm um igual sentido, podendo ser subdivididas em decisões judiciais, que não são obrigatórias, e precedentes, que são obrigatórios nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil, que informa que os juízes e os tribunais observarão as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, os enunciados de súmulas vinculantes,
os acórdãos em incidentes de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinários e especial repetitivos, os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, e ainda a orientação do plenário e do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Ainda em relação aos métodos interpretativos, temos uma subdivisão sui generis, que é encontrada em algumas doutrinas e trata da interpretação esofórica e endofórica, que na verdade trazem expressões da sintaxe para identificar a alocação do texto normativo. No caso da interpretação esofórica, que conforme podemos ver tem o prefixo eso, que significa fora em grego, informa que o juiz deverá buscar o significado do texto normativo fora do próprio texto, fora do arcabouço jurídico. E podemos citar como exemplo o artigo 20 do Código Penal, que fala sobre o erro de tipo. E o artigo 20 diz que o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Ora, embora o texto informe sobre o tipo legal, ele não explica necessariamente o que seria esse tipo legal. Daí o intérprete busca a expressão tipo legal na doutrina, fazendo dessa forma uma interpretação esofórica do significado desse termo. De outra sorte, temos também a interpretação endofórica, que, conforme vemos, inicia pelo prefixo grego endo, que significa dentro. Portanto, o juiz busca o significado da palavra ou termo descrito na lei dentro do arcabouço jurídico. Nesse caso, podemos citar como exemplo o artigo 237 do Código Penal. E esse artigo ele incrimina quem tem conhecimento prévio sobre impedimentos em relação ao casamento e diz que contrair casamento conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta, detenção de 3 meses a 1 ano. Observe que o Código Penal ele não informa o que é o impedimento do casamento. Nesse caso, o intérprete terá que buscar essa informação no artigo 1521 do Código Civil, que fala dos impedimentos em relação ao casamento. Assim, ele busca a interpretação ou o significado deste termo dentro do ordenamento jurídico. Em relação ainda aos métodos interpretativos, podemos citar a interpretação conforme a Constituição Federal. No entanto, como vimos nas aulas de Direito Constitucional, atualmente, todo ordenamento jurídico deve ser permeado pelo que limita a Constituição Federal. Assim, todas as decisões e todos os textos do ordenamento devem ser verificados à luz da Constituição. E isso se torna cada vez mais evidente por conta do neoconstitucionalismo. Dessa forma, vimos alguns métodos interpretativos e suas formas. Na próxima aula, veremos outras formas de interpretação.